Colossenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Diz assim: E ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A carta de Paulo à igreja de Colossos, né? Aos Colossenses. Veja que Paulo nos ensina sobre Jesus Cristo. Jesus, a pessoa de Jesus Cristo. Veja que no versículo 13 ele diz assim, ó: Ele nos libertou do império. O que é um império? Império é um reino que tem um governo, não é? É um império, é um reino que tem um governo que domina sobre algumas coisas, não é? E nós estávamos presos no império de Satanás, que teve início lá atrás, quando Adão pecou. Você não, os homens anteriores estavam subjugados às forças de Satanás, quer eles quisessem ou não, quer acreditassem ou não, eles eram escravos, subjugados por uma força que era muito além das forças humanas, do qual punham um jugo e submetiam um povo a uma escravidão, e do qual o governante, chefe, chamava-se Lúcifer. Ele mandava em tudo. O Adão entregou tudo para ele. Mas veja que quando Jesus veio à Terra, ele não veio só Jesus, ele não veio só a pessoa do Deus Filho. Ele trouxe também o seu reino. Veja que um dia os fariseus disseram assim: olha, ele expulsa Satanás por Belzebu, maioral dos demônios. Jesus diz assim: olha, se eu expulsa de Satanás por Satanás, logo o reino é dividido, então não subsiste. Mas se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, então logo é chegado o reino de Deus aqui na terra. Então, o marco de Jesus foi trazer o reino de Deus, que estava lá
então veio parar aqui. Isso você precisa entender. Sabe por que você precisa entender isso? Porque quando a Bíblia diz que Jesus te resgatou do reino das trevas e transportou para o reino do seu Filho, que é um reino de grande amor, você não entende muito bem isso. Sabe por quê? Porque você não consegue ver. Sabe, um dia eu trabalhava na rede pública e eu era médico. Né? Eu atendia o povo porque eu era contratado. Então, os outros mandavam eu fazer assim, assim, e eu fazia. Não é? Quer eu gostasse ou não, eu estava debaixo de um governo, não era? Eu estava regimentado, eu tinha uma profissão regulamentada e trabalhava sobre as ordens de um prefeito, né? Que governava pelo um secretário de saúde, certo? Chegava lá no horário que eles mandavam e atendia o povo que eles colocavam. Entendeu? Mas um certo dia, eu virei secretário de saúde. Então eu mudei o lugar onde eu frequentava. Deixei de ir no posto e passei a ir na secretaria. Mas eu era médico também. Eu saía de lá e trabalhava num punhado de lugares, como médico. Atendendo doentes, salvando vidas e uma série de coisas, né? Acontece que quando eu entrava dentro daquele lugar, quer eu quisesse ou não, todo mundo me fazia lembrar de quem eu era. Porque, gostasse eu ou não, era eu pôr o pé naquele lugar que se vinham os problemas. E vinham os subordinados, do qual me trazia que eu era obrigado a resolver. Que não se fazia as coisas sem eu mandar. Entende? Então, como tinha que ir lá quase toda hora alguém me lembrava da posição que eu ocupava. Agora já não era mais mandado, eu mandava. Entende? Vivia-se num ambiente onde tudo cooperava para que a autoridade investida em mim funcionasse. Queira ou não, os outros chegavam, ô, senhor doutor, que o senhor deseja alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Olha, tem fulano que quer falar com você, o sindicato quer falar com você, o Zé da esquina quer falar com você, o prefeito quer falar, todo mundo quer falar com você. Falava, hoje eu não tenho muito tempo para resolver. Não tem isso, não. Isso aqui é urgente, isso é urgência, e o senhor vai ter que resolver tudo. Se o senhor não resolver, não anda. Então, o que o senhor quer, você queira ou não, o ambiente me puxava para as obrigações e as funções do qual eu era investido. Entende? Acontece que você, quando está no mundo, não acontece isso. Porque o reino de Deus funciona por fé. Não funciona por nomeações. Né? Você, quando vai lá fora trabalhar, ninguém lembra você que você é servo de Deus, lembra? Pelo contrário, o diabo faz de tudo para mostrar para você que você ainda está no reino dominado por ele. Então, gera-se uma série de situações para que você olhe, né, e veja que você não tem autoridade, que você não é nada, que você não pode nada, e que você é um Zé Ninguém. Está entendendo? É por isso que Josué, quando Deus investiu de autoridade, falou, Josué, não aparte da sua boca o livro desta lei. Medita dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Veja que Deus abençoou. Quando você adentra ao reino de Deus, faz parte dele, você está arregimentado. Sabe o que é arregimentado? Você tem uma série de armamentos, umas vestes próprias, né? Filho de Deus. Né? Já viu policial? Eles andam fardado.
tem um revólver na cintura, um monte de bala, assim, né? Agora nem tem bala, tem pente. Fica nos pentes, assim, ó. Agora usam .40, aquelas armas bonitas, tudo automática, né? E você olha e fala, é policial, né? Você, quando entra ao reino de Deus e faz parte dele, você é regimentado, sabe? A tua arma não é uma pistola, porque a pistola mata o corpo. A tua arma é a palavra de Deus, é muito mais poderosa. A pistola destrói pessoas, não destrói demônios. A palavra de Deus subjuga tudo. Não é? E coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Acontece que você não vê a farda. Esse que é o grande problema. Entendeu? Em Efésios 1:5, a Bíblia diz que Jesus nos predestinou para ser filhos de Deus, não é? Por meio de adoção de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. E, através deles, nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus, ele não só morreu pelos seus pecados, mas ele te transportou e te tirou de um reino, de um domínio satânico. Acontece que o diabo, quando olha para você, ele vê a farda. Ele vê a marca de Jesus. Ele sabe quem que é. Quem tem autoridade e quem não tem. Você é que não vê, porque você não vive no mundo espiritual, vive no mundo da terra. Né? Mas logo, logo, quando Jesus voltar, ou quando você daqui for, vai morar no mundo espiritual, e você vai ver as coisas. Por que você tem que meditar a palavra de Deus? Está falando, lembrando. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Porque se você não ouve, não fala, não ouve, não medita, não faz, você esquece. Então você deixa de olhar para a tua armadura, para a tua posição de autoridade, e passa a olhar nas coisas que o diabo quer mostrar para você. Então você deixa de usar as armas e a autoridade que você tem. Você está entendendo? Por que é difícil ser cristão? Quando Denis diz que não é fácil. Não é fácil ter fé. Se fosse, a gente transportava as montanhas assim, ó, né? Era fácil. Mas não é fácil. Porque depende de nós. Porque o Espírito já foi dado. Deus já fez as promessas. Mas você que tem que acreditar, você que tem que batalhar, você tem que lutar, tem que fazer lembrar a Deus das coisas que Ele te deu, para que seu coração encha de fé. Então começa a andar como um cidadão do reino de Deus, e não um cidadão perdido no reino do diabo. Veja que Jesus fala que nós temos a redenção, não é? Você foi redimido, foi resgatado, foi limpo, né? Veja que Jesus é a imagem de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação, né? Primogênito de tudo. João 1, versículo 1 fala que, né, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas essas coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o primeiro de tudo. Ele é o princípio de tudo. Né? Mas, o versículo 18 diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Não é? Por que o cabeça? Porque o que dirige a igreja, né? Jesus, em Efésios 1, 22, diz o quê? Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E aí a autoridade deu à igreja. Não é? Ele venceu, subjugou tudo debaixo dos pés. Depois que ele venceu, ele manda tudo
E ele fez o quê? Deu autoridade para a igreja. Veja que, para você entender, numa cidade, um prefeito ganha pelo mérito dos votos, não é assim? Ele luta, ele faz campanha, ele pede, não é assim? Aí ele vence. Quando ele vence, ele foi um vencedor. Então ele é nomeado. Carimba, se o juiz assina, ele passa a ser uma autoridade. Autoridade máxima executiva da cidade, não é assim? E veja que depois ele nomeia um monte de gente, dá autoridade. Quando ele nomeia um secretário de saúde, ele dá autoridade para aquela pessoa. O que aquela pessoa ganhou? Só autoridade, não ganhou nada, não lutou, não fez nada, ninguém votou nele, ninguém pediu para ser ele. Pediu? Pediu ou não? Ninguém pediu. Mas ele só ganhou a autoridade. E por um decreto, onde a autoridade máxima de uma cidade assina, o arregimenta e dá autoridade para que ele governe na área do qual ele estabeleceu. Não é assim? Foi o que Jesus fez por nós. Ele venceu tudo. Depois que ele venceu, sentou à direita de Deus, junto com Deus Pai, passou-se uma caneta e um decreto e arregimentou todo mundo. Então agora você foi nomeado. Você foi nomeado. Mas você precisa saber quem você é. Eu uma vez entrei num posto de saúde, ninguém sabia quem que eu era. E eu entrei e fui andando lá para dentro. A mulher, a enfermeira falou, onde você acha que você vai? Eu estou vendo o posto aqui, não pode ver o posto? Não. Tem lá fora, aqui dentro não pode entrar assim não, hein? Ué. Ah, é? Então tá bom, fui andando, né? Fui lá para fora. Aí, eu não queria que ela soubesse quem eu era. Eu entrei. Aí a outra cutucou e falou, você está falando com o secretário de saúde. Eu falei, desculpa. Nossa, doutor Rodrigues, o senhor desculpa, eu não sabia quem o senhor era, não sei o quê. Eu falei, não, você está de parabéns, é assim mesmo. Ué, você não sabe quem que é, vai entrando para dentro, sabe lá se pega alguma coisa, se não pega, você está de parabéns, é isso mesmo. Né? Entendeu? Como funciona? O diabo faz isso com você. Você, quando vai lá para fora, ele fala assim, você acha que você pode vencer na parte financeira? Não vai não, você é quebrado, rapaz, sai daqui. Você é doente, você não dá conta, não. Você não faz nada, rapaz. Nem adianta você começar aqui que você já perdeu. É o que o diabo faz com você. Ele tenta fazer com você, né? E fica gritando, falando, né? Se houvesse uma disputa entre mim e ela, quem você acha que venceria? Era eu? Mas se eu podia baixar a cabeça também e ir embora. Falar, não, peraí, dono, estou saindo, tchau. Não podia ir embora? Muitos dos cristãos fazem isso. Quando o diabo grita com eles baixam a cabeça e saem. Mas eu podia levantar a cabeça e falar, não sai daqui, você não me tira daqui. E segundo, volta para o seu serviço. Aqui quem manda sou eu. Eu podia falar, não podia? Porque quem mandava lá? Era eu. Eu mandava lá. E você precisa entender isso. Ser cidadão do reino é mandar dentro da autoridade que Deus te deu. Acontece que o diabo, em uma boa parte das vezes, ele não vai ser como aquela moça que baixou a cabeça e não me pediu desculpa e voltou para o lugarzinho dela. Muitas vezes você vai ter que catar lá, mandar os outros pegar e jogar para fora. Sai daqui, você. Sai daqui. Sai daqui. Você não vai pisar aqui. Né? Ou então ele passa uma linha assim e fala assim, dessa linha aqui você não passa. Aí você põe o pé na linha, ele passa a outra na frente. Fala, não, então dessa aqui agora você não passa. Mas você não vive mais no reino de Satanás. Você foi resgatado.
e foi investido de autoridade. Sabe? Em Lucas 10, 19, diz que Jesus fala assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, sem que nada, absolutamente, vos cause dano. Então, se você abaixa a cabeça, nada acontece. Mas se você sabe quem você é, levanta a cabeça. Fala, a autoridade foi me dada, quem manda aqui sou eu não saio? Sai você daqui? Então, as coisas começam a mudar a seu favor. Esse é o grande problema. Porque o reino de Deus não tem aparência visível, ele está dentro de nós. Jesus disse isso aos fariseus uma vez, né? Lucas 17, 11, alguma coisa assim. Senhor, quando é que há de vir o reino de Deus? O reino de Deus não tem aparência visível, por isso você não vai ver ele lá, não vê ele aqui. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então você que tem que se valer da autoridade que foi te dada. Porque se você baixar a cabeça, apesar de ser investido de autoridade, apesar de se houver uma disputa com Satanás, você ganha. Se ele gritar e você sair, você perde. E a culpa não é de Deus. Então você precisa saber que você faz parte da igreja de Cristo, do qual Jesus dirige. Dirige pela sua palavra. Você não sabe as promessas de Deus? Sabe ou não? Então, você sabe o que pode fazer. Não sabe? Algumas coisas não vai saber. Você vai ter que perguntar a Deus. Mas uma grande parte delas, pelas promessas de Jesus Cristo, você já sabe que tem. Já sabe que pode. Já sabe que é. Então não precisa perguntar a Deus. Isso é só exercer a autoridade. Exercer a autoridade que foi te dada. Há pessoas que têm muita fé para algumas coisas, em algumas áreas. Ninguém tem fé para tudo, né? É difícil. Porque a fé se ganha com meditações, convivência, com uma série de coisas, né? Tem pessoas que são acometidas de alguns problemas, nem ora. Não ora. Eu já vi o homem de Deus ser acometido de problemas grandes, ele nem ora. Ele fala assim, aquilo ali vai cair tudo por terra. Eu sou maior do que aquilo, porque Deus me constituiu como servo dele. Aqui não vou nem perder tempo daquilo, vou orar para outras coisas, aquilo ali já foi destruído. E destrói, sozinho. O muro é tão grande, que o diabo bem bate a cara e fica derrotado. Então você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa realizar treinamentos. Sabe o que é treinamentos? Uma pessoa hoje, para subir acima de 2 metros de altura, tem que treinar, sabe? Nesse treinamento, eles ensinam a ela quais são os riscos, o que pode acontecer, como resolver os problemas, né? Como travar o cinto, se ela cair, ela fica presa, não, né? Ela mesma se tira, ou então o outro tira. Tem uma série de coisas que ensina. Como que ela faz para subir acima de 2 metros, né? E mesmo que alguma coisa aconteça, ela tenha sucesso e não aconteça nada com ela. E no fim ela realiza aquilo que ela precisa realizar. Então, para você ser um cidadão de Deus, do reino de Deus, precisa fazer um treinamento também. Só que esse treinamento tem que ser diário. Porque a gente esquece. Ó, Malaquias 3:10. Todo mundo sabe, não sabe? Sabe? Mas quem que vive Malaquias 3:10? É todo mundo? 2 Coríntios 9:6. Todo mundo sabe. Você é da semeadura da fartura ou semeia só para aquilo que dá mesmo? Porque você vive o quanto você acredita. E o quanto você acredita é o quanto você está arregimentado. Então, se acredita pouco, precisa treinar mais. Que com o treinamento, você se fortalece. E você, então, acredita muito. Então, começa a viver muito.
Então começa a ter mais sucesso. Sabe como é que treina? Sabe não? Você entra no seu quarto e pega a palavra de Deus nas áreas que você está mais fraca e lê, e relê, e ora, e fala com Deus, e medita. E o Espírito de Deus começa a fortalecer, e o muro começa a subir, engrossar daquela área da sua vida. Tem muita gente que tem muita fé para ser curado, mas não tem fé para finanças. Então vive muita saúde, mas tem problemas sérios financeiros. Então essa pessoa tem que orar, tem que meditar em saúde, mas também tem que meditar muito mais na área financeira. Que o coração enche de fé e ele semeia para valer, com convicção, e aquilo produz e sai da crise. Está entendendo? Está entendendo isso? Isso é ser um cidadão do reino dos céus. Eu vou tirar os olhos do mundo e vou usar a força onde eu tenho. Aqui no mundo eu não tenho força, né? Por exemplo, hoje eu não sou mais nada. Se eu chegar lá no posto de saúde e falar assim, eu entrei aqui, a enfermeira fala, entrou? Então dá a volta e sai pelo onde você entrou. Né? E se eu disputar com ela, quem você acha que perde? Então eu perco. Então a minha força não está no mundo da carne, está? Aonde está a minha força? No mundo do Espírito, é onde eu sou, onde eu vivo, Romanos 8,15. Que eu fui feito filho de Deus, não é? Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, não é? Onde eu vivo, Romanos 8,28. Que de sorte que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não é? Não é assim? Então, quanto mais você olhar, quanto mais você pôr os olhos no mundo espiritual, mais você vence. Quer vencer na parte financeira? Quer ser mais próximo? Quem quer? Levanta a mão. Você quer vencer no mundo? Então você tem que parar de olhar para o seu salário e pensar assim, esse salário é tudo o que eu tenho. Porque a maioria das pessoas pensam assim, eu ganho X, então eu só tenho X. Você precisa pensar assim, que esse salário é apenas uma parte do que Deus tem para mim. Então eu vou semear e Deus vai multiplicar. E da onde vem? Não sei. Marcos 4,26 diz que a semente cresce, brota, não sabe aonde. Você não vai saber. Mas quando o fruto aparece, você vai colher. Não é assim? Funciona? Quer ter saúde? Começa a meditar em curas. Você já curou algum doente? Quem já curou um enfermo? Orar não. Quem já curou o enfermo? Pôs a mão e ele ficou curado. Levanta assim, bem alto, para a gente ver. Não é assim não, assim ele não enxerga. Assim. Pouca gente. Sabe por que você não curou os enfermos? Sabe não? Porque você não orou para os enfermos, não pôs a mão sobre eles, não ordenou que eles fossem curados. Porque se tivesse feito isso, tinha curado. A palavra de Deus não mente, Deus não mente. Mateus 10,8 diz, Jesus fala assim, curai os enfermos, curai. Ele não mandou você orar, mandou você curar os enfermos. Limpai os leprosos, expulsai os demônios. Né? Você foi reconciliado, meu irmão. Foi feito santo. Foi feito inculpável. Foi feito irrepreensível. Enquanto permanecer em Cristo. Enquanto você permanece em Cristo, você é inculpável. O diabo não pode te acusar. Você é santo. E Deus espera que você haja
haja à altura da posição que Ele te colocou. Porque se um secretário de qualquer área, num governo de um prefeito, não haja a altura de um secretário, ele é demitido. Acontece que no reino de Deus, Deus não demite nós, graças a Deus. Deus não te demite. Mas Ele te cobra. Ele fala, vamos, filho. Tá esperando o quê, rapaz? Manda as coisas acontecer, rapaz. Está vendo o doente? A gente vê o doente e fala assim, olha, eu tenho a cura para você. Eu sei quem vai te curar. O doente fala assim, quem? Espera aí que eu vou chamar o homem de Deus ali. Eu tenho um homem de Deus ali que se ele vier aqui... Não, meu irmão, é para você. Deus mandou o doente para você curar ele. É você que tem que curar ele. Deus manda a pessoa para você falar de Jesus. Você tem que abrir a boca e falar. Você tem que fazer a diferença. Jesus chama você para fazer a diferença. Diz para o seu irmão assim, fazer a diferença. Sabe o que é fazer a diferença? Em São Joaquim tem 2 homens de Deus. Vocês devem conhecer, o Gustinho e o Luquinha. Todo mundo conhece esses 2 cidadãos. Eles estavam na rua outro dia, tinha um velhinho assim, ó. Um velhinho assim, ó, andando curvado. O Gustinho cutucou o Luquinha e falou, Luquinha, vamos lá pregar para aquele velhinho? Vamos. Chegou lá, pregaram para o velhinho. E o velhinho aceitou Jesus, no meio da rua. No meio da rua. E aí o Gustinho olhou para o velhinho, simples, um homem simples, falou assim, ô seu Zé, estica a mão aí, Luquinho. Ele esticou a mão. Falou, está vendo essa mão aí, ó? Essa mão aí tem o poder de Deus. Se o Luquinha pôr a mão nas costas do Senhor, Deus põe o poder, o senhor vai ficar curado aqui. O senhor acredita? Ele falou, é. Se o senhor deixar ele pôr a mão, mas é agora. E o velhinho falou assim, então põe a mão aqui agora. E o Luquinha foi e pôs a mão, e o Agostinho pôs a mão na cabeça do homem. E oraram. A hora que eles abriram a boca para falar, o velho começou a gritar. Mas ele foi gritando e desentortando, até desentortar. Desentortou o velhinho. O velhinho estava assim, foi embora assim. Então, o Agostinho e o Luquinha fizeram a diferença para aquele homem. É isso que é fazer a diferença para os outros. Eles olharam para aquele homem, disseram assim, não, nós somos cidadãos do reino de Deus, o poder de Deus está em nossas mãos, para entregar a libertação para aquele homem, e para curar aquele homem também, para fazer uma obra completa. E foi o que aconteceu, uma maravilha no meio de todo mundo, na rua, porque o poder de Deus não foi feito para ficar aqui na igreja, foi feito para ir lá para a rua. Sabe quem faz a obra de Deus? Os pastores. Glória a Deus. É nada, é vocês que fazem a obra de Deus. O pastor está aqui para ensinar vocês a fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui para ensinar você, encorajar você, para você ter comunhão com Deus, se fortalecer, e quando abrir a boca lá fora, as coisas, os milagres acontecerem. É assim que ganha. Jesus, né? Mateus 10, ele fez o quê? Ele deu autoridade para 70 e mandou aquele povo tudo para a rua. Vai pregar o evangelho para esse povo, vai, dá preferência à casa de Israel, não vai para os gentios, né? E fala, e cura os enfermos, limpa os leprosos, e foi o que aconteceu. E quando eles voltaram tudo feliz, maravilhado, né? E você acha que hoje, Jesus chamou você para ficar sentado aí olhando para nós? Você acha que foi para isso? Não. Então, meu irmão, faça o que Deus espera que você faça. Faça a obra de Deus. Não se cale. Lembre-se. Você ora todos os dias, peça ao Espírito Santo para Ele te colocar no coração, para te lembrar quem você é em Cristo. A posição que você está, a autoridade que Deus te deu.